Então, turma, questão 24, tá? A gente tem aí a entalpia padrão de formação do bisbenzeno cromo foi medida num calorímetro e verificou-se que na reação CrC6H62 sólido, formando cromo mais 2C6H6 gasoso, se tem ΔU da reação padrão igual a 583 Kelvin. A 583 Kelvin igual a mais 8 kJ por mol. Determine a entalpia da reação e estime a entalpia padrão de formação do composto a 583 Kelvin. Aí você tem os dados aí. A capacidade calorífica molar, pressão constante do benzeno líquido é 136,1 Joule por Kelvin por mol. Do benzeno gasoso é 81,67 Joule por Kelvin por mol. A do carbono grafite é 8,527 Joule por Kelvin por mol. A do hidrogênio gasoso é 28,824 Joule por Kelvin por mol. E a do cromo sólido 23,35 Joule por Kelvin por mol. A entalpia padrão de formação do benzeno líquido a 298 Kelvin é 49 kJ por mol. A de vaporização é 30,8 kJ por mol. E a temperatura de ebulição do benzeno é 353 Kelvin. Então vamos lá. A questão está perguntando duas coisas: a entalpia da reação, né? E a entalpia padrão de formação do composto a 583 Kelvin. Certo? Então vamos determinar primeiro a entalpia da reação. Tá certo? Como que eu determino a entalpia da reação? O que foi dado aqui para a gente? Foi dado o ΔU da reação. Certo? Então, como que eu determino o ΔH da reação a partir do ΔU? ΔH é igual a ΔU mais o quê? No caso de uma reação química a temperatura constante, ΔNRT. Certo? Eu pergunto para vocês, qual é o ΔN dessa reação, pessoal? 2, né? Porque nos reagentes eu tenho o quê? Nos reagentes eu tenho 1 mol de sólido, não é isso? Nos produtos eu tenho 1 mol de sólido, 2 mols de gás. Esse ΔN é a variação na quantidade de matéria gasosa, não é isso? Então ΔN é 2. Então isso aqui, turma, vai ficar... Meu ΔH vai ser o ΔU, que é 8 kJ por mol, né? 8 kJ por mol, mais ΔN, deu 2 mols, né? O E, 8,3145, o que? Joule por Kelvin por mol, né? Então, observe que aqui está quilojoule e aqui está joule, né? Então, para passar para quilojoule, eu vou multiplicar aqui por 10 a menos 3, né? O que? Quilojoule por joule, né? E a temperatura é quanto? 583 Kelvin, né? Certo? Então, esse ΔH aqui vai ser... Vamos fazer as contas. Deixa eu ver aqui. Oito mais 2 vezes 8,3145 vezes 1 vezes 10 a menos 3 vezes 583. Isso aqui dá 17,7, certo? 17,7 kJ por mol. Tudo bem? Então, respondida a primeira pergunta. Agora vamos para a segunda pergunta.
Eu quero a entalpia padrão de formação do composto a 583 Kelvin. Certo? Então, como que eu calculo essa entalpia padrão de formação do composto a 583 Kelvin? Aí, turma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar, em primeiro lugar, a lei de Kirchhoff, tá? Que relaciona as entalpias em temperaturas diferentes. Tudo bem? Então, o ΔH de formação do CR C6H6 na temperatura de 583 Kelvin vai ser igual ao quê? O ΔH de formação dele, CR C6H6 a 298 Kelvin, né? Mais quem? O ΔCP, certo? O ΔCP vezes a variação de temperatura, que é 583 menos 298. Tudo bem? Então, esse é o ΔH de formação nessa temperatura de 583. Mas eu não sei também quanto que é na temperatura 298. Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar os dados dessa reação aqui que eu tenho. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho o ΔH dessa reação a 583 Kelvin. Certo? Então, quem é o ΔH dessa reação aí a 583 Kelvin? O ΔH da reação a 583 Kelvin, ele vai ser o ΔH de formação do cromo sólido a 583 Kelvin. Agora eu baguncei tudo aqui. Então vamos lá. ΔH de formação do cromo sólido a 583 Kelvin, não é isso? Mais o ΔH de formação de quem? Do benzeno, duas vezes, né? O ΔH de formação do benzeno gasoso Ctrl Z aqui não está indo. Vamos lá, mais duas vezes o ΔH de formação do C6H6 gasoso a 583 Kelvin, né? Menos a entalpia dos reagentes. Que é a entalpia dos reagentes? É o ΔH de formação do CR C6H6 sólido a 583 Kelvin, não é isso? Então, na verdade, é esse cara aqui que eu quero saber. Então, com aquela equação que eu coloquei anteriormente, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum, porque eu não sei o ΔH de formação dele a 298 Kelvin, mas a partir dessa aqui eu conheço, eu tenho como conhecer, tá?
esses ΔH e calcular o ΔH de formação. Então, esse cara aqui, turma, é quem eu quero, né? É a entalpia de formação padrão desse composto a 583 Kelvin, tudo bem? Então, se eu rearranjar aqui, o meu ΔH de formação do Cr C6H62 sólido a 583 Kelvin vai ser quem? Vai ser o ΔH da reação a 583 Kelvin, né? Espera aí, esse aqui é menos, não. Ó, aqui ó, tá com, observem que tá com menos aqui nele, né? Então é como se eu passasse ele para o outro lado e trouxesse o ΔH da reação para o lado direito, tá? Então vai ficar isso que já estava aqui, ó. Vou só repetir, tá bom? Vou até copiar aqui. Não cabe. Então, vou copiar esse cara aqui, ó. ΔH de formação do cromo mais... Isso aqui não cabe. Vou colocar aqui, ó, mais 2 vezes de formação disso aqui. Aí eu vou colocar menos o ΔH da reação a 583 Kelvin, certo? Eu fiz rearranjar, passei esse cara aqui para a esquerda e esse aqui para a direita, certo? Esse cara aqui eu já conheço, que foi o que eu calculei respondendo a primeira pergunta, né? Esse não, esse aqui, tá? Esse aqui eu já conheço, tá? Eu preciso calcular esse cara aqui mais esse cara aqui, tá certo? Então, em primeiro lugar, ΔH de formação do cromo a 583 Kelvin. Eu pergunto para vocês, é 0? Não. Por que não? A resposta é depende. Certo? Por quê? Porque se eu considero que o ΔH de formação é na temperatura de 298 Kelvin, para eu sair de 298 e chegar em 583, ele não é 0, né? Certo? Agora, se eu considero que ele é 0 em 283, em 583, eu posso considerar isso também, tá certo? Eu posso considerar isso. Mas eu tenho que padronizar. Então, a formação de todas as substâncias simples é 0 no 583. Tudo bem? Então, eu vou deixar ele aqui para depois. Eu vou calcular primeiro esse cara aqui, o do benzeno, tá? A 583 Kelvin. Como? Aí eu tenho que usar essa equação aqui, ó. O ΔH de formação dele a 583 é o dele a 298 mais o ΔCP vezes a variação de temperatura. Que no caso aqui seria o CP vezes a variação de temperatura, né? Certo? No caso do benzeno, a gente vai fazer isso. Então, no caso do benzeno, quem é o ΔH de formação do benzeno
gasoso a 583 Kelvin. Ele vai ser o ΔH de formação do benzeno gasoso a 298 Kelvin, né? Mais o ΔCP vezes 583 menos 298. Certo? Tudo bem? Como? Eu já ia chegar aí. Qual é o calor de formação que é dado aqui no problema, turma, do benzeno? Benzeno líquido, né? Entalpia padrão de formação do benzeno líquido é 49 kJ por mol. Então, essa entalpia de formação do benzeno gasoso a 298 Kelvin envolve essa mudança de fase, né? Do benzeno líquido para o benzeno gasoso. Certo? Então, turma, esse ΔH aqui, ele vai ser, repetir, ΔH de formação do benzeno gasoso a 583 Kelvin, vai ser, quem é o ΔH de formação dele gasoso a 298 Kelvin? É o ΔH de formação dele líquido, tá? ΔH de formação dele líquido C6H6 gasoso não, líquido, né? A 298 Kelvin mais o que? O aquecimento dele, né? O aquecimento dele de 298 até a temperatura de fusão, que foi dada aqui, ó, a temperatura de fusão 353 Kelvin, certo? Mais a fusão, tá certo? Mais o aquecimento da temperatura, fusão não, vaporização, mais a vaporização, mais o aquecimento de 353 até o que? 583, né? Certo? Se eu colocar aqui um esquema, o que eu tenho aqui, ó, no meu esquema? Para o benzeno chegar lá na condição da reação, eu tenho C6H6 líquido a 298 Kelvin, certo? Aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar de C6H6, continua líquido, só que eu chego na temperatura de ebulição, 353 Kelvin, certo? Aí, eu vou vaporizar, então tenho C6H6 gasoso a 353 Kelvin. E finalmente, eu tenho C6H6 gasoso a 583 Kelvin. Certo? Então, o meu processo envolve todas essas etapas aqui. Então, na hora de calcular o meu ΔH,
eu vou ter que pegar isso aqui, ó. Vou trazer para cá, tá? Para aproveitar o esquema que eu fiz aqui. Então, o ΔH de formação do benzeno gasoso a 583 Kelvin vai ser a formação dele líquido a 298 mais a entalpia que foi para mudar ele de líquido a 298 para líquido a 353, né? Então vai ser o CP molar dele líquido vezes a variação de temperatura, 353 menos 298, mais o ΔH de vaporização dele, certo? Mais essa última etapa aqui, que é ele passar de 353 gasoso para 583 gasoso. Então isso aqui é o CP molar dele gasoso vezes 583 menos 353. Vocês entenderam? Mas assim que a gente vai usar o CP? Aham. Observe que foi dado o CP, cadê? Você tem o CP do benzeno líquido e do benzeno gasoso, né? Tá vendo aqui, ó? Capacidade calorífica molar, pressão constante do benzeno líquido, 136,1 joule por Kelvin por mol. Do gasoso, 81,67. Então agora eu vou substituir ali, tá? Então quem vai ser esse ΔH de formação? ΔH de formação do benzeno gasoso a 583 Kelvin vai ser ΔH de formação dele a 298, que é quanto? 49, né? 49. 49, não vou colocar as unidades não, tá, turma? Mas aí eu vou passar, lembrando que quando a capacidade calorífica está em joule, a gente vai multiplicar por 10 a menos 3, tá bom? Então, 49 mais capacidade calorífica do benzeno líquido, 136,1, né? Então, 136,1 vezes 353 menos 298 é 55, né? Mais ΔH de vaporização. Quanto é que é o ΔH de vaporização dele? Cadê? 30,8. Mais 30,8. Aqui faltou multiplicar por 10 a menos 3, né? Aqui vezes 10 a menos 3, né? Aí mais 30,8 mais CP molar gasoso. Quanto é que é o CP molar gasoso? 81,67, né? Então 81,67 vezes 583 menos 353 é 230, né? Então 230 e aqui tem 10 a menos 3 também, tá? Então ΔH de formação do benzeno gasoso a 583 Kelvin vai ser o quê? Vamos fazer as contas aqui. Vamos lá. 49 mais 136,1 vezes 55 vezes 10 a menos 3, né? Mais 30,8 mais 81,67 vezes 230 vezes 10 a menos 3, né? Isso aqui deu 106,07. Tá? O que? Quilojoule por mol. Certo?
E agora, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Faltou um detalhe aqui, tá? É o seguinte, nesse ΔH de formação aqui, falta isso aqui ainda, que é quem? Porque isso tudo aqui é a formação do benzeno, tá certo? Só que quem é a variação de entalpia de formação do benzeno gasoso a 583 Kelvin? A entalpia do produto, que é esse benzeno gasoso, a 583 Kelvin menos a dos reagentes, tá certo? Quando os reagentes estão a 298 Kelvin, é aquilo que eu falei, quem são os reagentes na formação do benzeno? Carbono, grafite e hidrogênio gasoso, né? Mas nessa temperatura de 583 Kelvin, a entalpia deles não é zero, porque teve o aquecimento até lá, tá? Então eu tenho que colocar aqui ainda menos a entalpia dos reagentes. Quem é a entalpia dos reagentes? Vai ser o Cp molar do carbono grafite vezes essa variação de temperatura, que vai ser agora a variação total, porque aqui o carbono grafite não tem mudança de estado, tá? A 298 Kelvin e a 583 continua sendo sólido, então fica 583 menos 298. E a mesma coisa vale para o hidrogênio gasoso, tá? Então, Cp molar do H2 gasoso também não tem mudança de fase, ele continua gasoso nessas temperaturas. Vezes, vou colocar aqui, 583 menos 298. Certo? Então, faltou esse detalhe aqui. Então, a gente já fez essa primeira parte. Aí vamos colocar aqui, né? Menos. Aí abre aqui. Cp molar do carbono grafite, quanto é? 8,527. Então, 8,527 vezes 583 menos 298 é 285, né? É isso? É, né? Mais Cp molar do hidrogênio gasoso, cadê? 28,824. Então, 28,824 vezes 285, né? Então, vamos fazer essas contas aqui. 8,527 vezes 285 mais 28,824 vezes 825. Oi. Nesse caso aí, de novo, cada reagente tem que trocar. Ah, tem razão. São 6 mols de carbono grafite, né? E 3 de hidrogênio gasoso. Muito bem, obrigado. Então aqui, turma, aqui tem 6 mols de carbono grafite e 3 de hidrogênio gasoso. Ainda tem esse detalhe, tá?
Então, deixa eu refazer minhas contas aqui. E tem que multiplicar por 10 a menos 3, né? Para poder voltar aqui vezes 10 a menos 3, né? Está em joule. Deu 85,92, tá? Essa outra parte, então vai ficar aqui, ó, menos 85,92 kJ por mol, certo? Então você vê que ele fez uma diferença aqui grande, né? Se a gente não incluísse, ia dar errado. Então, pessoal, esse ΔH de formação do benzeno gasoso a 583 Kelvin vai ser igual a, deixa eu ver aqui, (20,15), certo? Deu 20,15 kJ por mol. Tudo bem? Agora eu vou voltar lá para aquela minha equação. Quem que está faltando aqui? Ó, o do cromo, tá, pessoal? Então, o do cromo, turma, se eu considerar que a formação dele a 583 Kelvin, porque é assim, para formar o benzeno gasoso a 583 Kelvin, eu não posso partir do carbono, grafite e do hidrogênio a 298, né? Eu tenho que aquecer eles também, por isso que eu incluí ele na conta, né? Agora, para formar esse complexo do benzeno a 583 Kelvin, eu posso considerar que o cromo já estava a 583 Kelvin. O benzeno não tem como carbono, grafite e hidrogênio já está a 583, certo? Então, por isso que eu falei, depende do referencial, tá? Se eu considerar que isso aqui é zero, então vai ficar simplesmente 2 vezes isso aqui menos o ΔH da reação. Aí quanto é que vai ficar o ΔH? Deixa eu copiar aqui de novo para levar para lá. Então, se eu considerar que isso aqui é zero, tá? Considerando que isso aqui é zero, esse meu ΔH aqui vai ficar o quê? 2 vezes 20,15 menos, quanto foi que deu o ΔH da reação? 17,7, né? Que é igual a 2 vezes 20,15 menos 17,7 dá 22,6. Certo? Porque quando eu fui fazer o gabarito, eu considerei o cromo. Mas agora, pensando bem, acho que não precisa considerar, não. Certo? Se você pegar esse ΔH de formação do cromo a 583 Kelvin,
Por isso que o melhor fazendo é a lei de Hess, que aí não tem erro. Mas se você fizesse aqui, ó, quanto é que é? Ó, 23,35, né? Vezes 285, né? Que é a variação, vai dar mais ou menos 100 kJ, que vai dar essa diferença. Tá certo? Depois eu vou alterar lá o gabarito. Pode desconsiderar o ΔH do cromo, tá bom? Agora depois eu vou refazer essa questão, estou usando a lei de Hess, que fica melhor de entender, tá? Porque aí a gente vai ver melhor. Depois eu faço e posto para vocês, para ver se fica melhor, tá bom? Que é muita coisa para considerar: aquecimento do benzeno, fusão do benzeno, né? Se escrever tudo isso na forma de reação, acho que fica mais fácil de entender do que desse jeito que eu fiz aqui só falando. Depois eu refaço para vocês entenderem melhor, tá bom? Aí você pediu também a seguinte, né? É a 25, não é isso? Então, 25. Num gás de Van der Waals, πT, que é a pressão interna, né, é igual a A sobre volume molar ao quadrado. Calcule ΔU molar na expansão isotérmica do argônio do volume inicial de 1 decímetro cúbico até 30 decímetros cúbicos, a 298 Kelvin. Quais são os valores de Q e W? Dado para o argônio, A igual a 1,337 ATM, decímetro a sexta, mol menos 2, e B, 3,20 vezes 10 a menos 2 decímetro cúbico por mol. Então, turma, quem é πT que ele está dando aí para o gás de Van der Waals? É A sobre volume molar ao quadrado. Acontece que πT, que é a pressão interna, né, é igual a dU dV a T constante, certo? Tudo bem? Então isso é igual a A sobre o volume molar ao quadrado. Então se eu quiser saber o ΔU, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui, pessoal, isso aqui é como se fosse dU dV, né? Se eu estou considerando molar, que é como se fosse meu dU molar sobre dV molar, que é o que eu quero saber, é o ΔU molar, tá? Então eu posso dizer que o meu dU molar é igual a A sobre volume molar ao quadrado dV molar, certo? Se eu estou considerando a temperatura constante. Tudo bem? Aqui é o meu dU dV. Então, dU é A sobre Vm ao quadrado dV. Certo? Então, para calcular o ΔU, turma, o que eu vou fazer aqui? Eu vou integrar. Tá? Tudo bem? Então, a integral de dU, como é função de estado, ΔU, né? Então, meu ΔU molar vai ser A, né, que é a constante, já vou tirar da integral. Integral está variando o volume molar de 1 até 30, né, decímetros cúbicos. Então, vou colocar aqui, ó, de 1 até 30, certo? O quê? 1 sobre o volume molar ao quadrado de volume molar. Tudo bem? Aí, que é a integral de 1 sobre V ao quadrado?
é a integral de V a menos 2, então é menos V a menos 1, não é isso? Que é menos 1 sobre V. Então, esse meu ΔU molar vai ser igual a menos A, vou colocar aqui, né? Que multiplica 1 sobre 30 menos 1 sobre 1, né? Tudo bem? Que é 1 sobre V, tá certo? Variando. Vou colocar, não vou pular esse passo não, vamos colocar assim. 1 sobre VF menos 1 sobre VI, né? Variando de 1 a 30, né? Certo? Ou melhor, 1 sobre volume molar variando de 1 a 30 fica melhor, né? 1 sobre o volume molar variando de 1 a 30. Eu coloquei menos A. Variando de 1 a 30, certo? Então, meu ΔU molar vai ser menos. Aí, quem é o A? 1,337. Aqui está em ATM, tá, turma? O A. Vamos... A gente vai ter que fazer algumas conversões aqui, tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o A aqui do jeito que está. Vou deixar aqui a unidade ATM, decímetro a sexta, mol a menos 2, né? Que multiplica 1 sobre 30 menos 1 sobre 1, né? Certo? E a unidade aqui é 1 sobre o volume molar. Então, a unidade de 1 sobre o volume molar vai ser mol por... Esse volume está em decímetro cúbico, né? Então, mol por decímetro cúbico, decímetro a menos 3, né? Certo? Então, fazendo essa conta aqui, sem fazer as transformações ainda, tá? Essa transformação vai dar trabalho. Vai ficar menos 1,337 vezes 1 sobre 30 menos 1, né? Deu 1,2924, tá? Então, esse ΔU molar deu 1,2924. Aí essas unidades doidas aqui, ó. ATM. Aí ficou, olha as unidades que vão ficar aqui, ó. Decímetro a sexta vezes decímetro a menos 3 é decímetro cúbico, né? Então, decímetro cúbico e mol a menos 2 vezes mol fica mol a menos 1, né? Certo? Com? Aqui dentro do parênteses fica negativo, que é 1 sobre 30 menos 1. Aí 1 é maior que 1 sobre 30, certo? Aí, turma, para passar para o SI, eu tenho que passar o ATM para Pascal e o decímetro cúbico para metro cúbico, né? Então, a transformação vai ser essa, ó. Vai ser 1,2924 vezes ATM. Um ATM é quantos Pascal? ATM vai ser, então, 101.325, né? Pascal por ATM. E o decímetro cúbico para metro cúbico, vamos multiplicar por 10 a menos 3, né? Certo? Então, vezes 10 a menos 3. Decímetro cúbico é 10 a menos 3, né? 10 a menos 3, o quê? Metro cúbico por decímetro cúbico, né? Vezes decímetro cúbico vezes mol a menos 1, tá? Então, esse ΔU molar vai ser, vou pegar esse. Não. Não, joule é Pascal vezes metro cúbico. Certo?
Não, só quando está no SI. Tá certo? Então, por isso que eu estou transformando aqui. Eu estou passando esse ATM para o SI e o decímetro cúbico para o SI. Aí sim, quando passa tudo para o SI, vai dar joule. Certo? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui nas minhas contas. Eu vou pegar esse cara aqui e multiplicar por 101.325 e dividir por 1000, né? Deu 130,96, tá? O quê? Joule por mol. Certo? E Pascal vezes metro cúbico é joule. Tudo bem, turma? Então, esse é o ΔU. Foi pedido também o que e o trabalho, né? Então, eu preciso usar a primeira lei da termodinâmica. Tá bom? Como que eu calculo o trabalho, né? Para calcular o trabalho, isso aqui não é uma expansão isotérmica, né? Faltou a palavrinha reversível aqui, tá, pessoal? Mas vamos supor que seja reversível, tá? Como que eu calculo o trabalho numa expansão isotérmica reversível? Trabalho é igual a menos integral de PDV. Certo? Se o gás fosse perfeito, é aquele lá, menos nRT ln de VF sobre VI, correto? Mas o gás não é perfeito, é um gás de Van der Waals. Tá certo? Então, como fica esse trabalho aqui para o gás de Van der Waals? Eu vou substituir o P da equação de Van der Waals para resolver essa integral. Então, esse meu trabalho aqui vai ficar menos a integral de a pressão do gás de Van der Waals, P é igual a nRT sobre V menos NB, tá? Menos, vou usar volume molar, já que está sendo usado volume molar, vai ficar RT sobre volume molar menos B, menos A sobre volume molar ao quadrado, certo? Essa é a pressão do gás de Van der Waals. dV, que eu vou usar, estou usando volume molar, então D volume molar, certo? A integral da soma, turma, ela é a soma das integrais, tá? Então, esse meu trabalho aqui vai ficar menos, aqui vai ser integral entre VI e VF, né? Vou colocar aqui já. Vai ficar menos a integral entre VI e VF de RT volume molar menos B D volume molar, mais a integral entre VI e VF de A sobre volume molar ao quadrado D volume molar. Certo? O que seria menos? Como? Menos A, uma integral menos A. Então, mas aqui fora tem um menos. Então, esse termo aqui ficou menos, e aqui menos com esse menos, aí ficou mais. Certo? Só que esse cara aqui, turma, a gente já viu, não já? Integral de A sobre volume molar. Aqui, ó. Integral de A sobre volume molar, D volume molar é quem? ΔU, que a gente já calculou. Certo? Então, turma, esse cara aqui é o ΔU, tá certo? Pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual ao quê? Q mais o trabalho, né?
Então, trabalho é ΔU menos Q, não é isso? Certo? Então, ó, se aqui está o trabalho e aqui está o ΔU, esse cara aqui vai ser quem? Menos Q, né? E a integral vai ser o Q, né? Certo? Então, ó, esse cara aqui, tinha que pegar esse cara aqui é o nosso menos Q, tá certo? Então, pessoal, eu posso dizer que Q é igual a integral de VI até VF de RT sobre o volume molar menos B de volume molar, certo? Aí, turma, a integral de uma constante, aqui, isso aqui é a mesma coisa, tá? RT são constantes, né? Então fica integral de VI a VF de 1 sobre volume molar menos B de volume molar, certo? Aí, turma, a integral de 1 sobre x menos A, né? Qualquer, é o ln de x menos A. Tudo bem? Porque esse menos A, na hora de derivar, não vai fazer diferença. Tá? Na hora que você fizer a derivada da interna, vai dar 1, né? Derivada de x menos A é 1, não é isso? Então, turma, isso aqui, esse meu Q vai ser RT ln de VF menos B sobre VI menos B, e é isso, né? Volume final sobre o inicial. Hã? Não, aqui eu já integrei, certo? Tudo bem? E agora eu posso calcular o Q, tá? Vai ser R 8,3145, né? Eu vou colocar as unidades agora para vocês verem que a gente agora não precisa se preocupar com unidade, tá? Joule por Kelvin por mol vezes a temperatura. É 298, né? A temperatura? É. Vezes 298 Kelvin, tá? Vezes o ln de VF. Quem é VF? 30 decímetros cúbicos. Aí, como é volume molar, tá? É 30 decímetros cúbicos por mol, tá bom? Aí vai ficar na mesma unidade do B. Certo? Então fica 30 decímetros cúbicos por mol menos B, que é 3,2, né? O B? 3,2, é. Então, menos 3,2 vezes 10 a menos 2 ainda, né? Decímetro cúbico por mol sobre 1 decímetro cúbico por mol, né? Menos 3,2 vezes 10 a menos 2, que é menos 1, né? Decímetro cúbico por mol, certo? Aí observem aqui que eu posso deixar decímetro cúbico por mol, tá, turma? Porque vai ficar decímetro cúbico por mol no numerador e no denominador, né? Então vai cancelar. Tudo. Ah, é 10 a menos 2, desculpa. Obrigado. 10 a menos 2, né? Certo? Então, o meu Q vai ser igual a... Vamos fazer essas contas. 8,3145 vezes 298 vezes o ln de 30 menos 3,2 vezes 10 a menos 3. Eu tô com esse menos 3 na cabeça, né? Sobre
1 menos 3,2 vezes 10 a menos 2 deu 8.505 joules, tá? Certo? Esse deu o quê? E aí o trabalho é só fazer quem? Delta U menos Q, né? Então vai ser, delta U deu 130, né? Vírgula alguma coisa. Quanto foi que deu? 130,96. Está 131, né? 131 menos 8.505, né? Vai dar menos 8.374 joule por mol. Tudo bem, turma? Então aqui, pessoal, uma questão para ilustrar como que a gente faz quando o gás não é perfeito, né? Então, o que aconteceria no gás perfeito? O delta U, quanto seria o delta U se o gás fosse perfeito? 0, né? O delta U é 0. Quando o gás não é perfeito, então você tem isso. du dt no gás de Van der Waals é igual a A sobre o volume molar ao quadrado. Então, você calcula o delta U e na hora de calcular o trabalho, você deve lembrar que você tem que integrar. Expansão isotérmica reversível. Trabalho é o quê? Menos integral de PDV. Para o gás perfeito, P é quem? nRT sobre V, né? Por isso que fica nRT ln de Vf sobre Vi. Para o gás de Van der Waals, não. Você tem que substituir a equação, né? E aí, aumentam os cálculos, mas a forma de fazer é a mesma. Tudo bem? Então, próxima. E aí, o que mais? Vinte e sete. Então, pessoal, questão 27. A compressibilidade isotérmica do chumbo é 293 Kelvin, é 2,21 vezes 10 a menos 6 atm a menos 1. Calcule a pressão que deve ser aplicada ao chumbo para que a sua massa específica aumente de 0,10%. Tá?
Então, turma, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, que a compressibilidade isotérmica do chumbo, que a gente chama de kT, né? Que é menos 1 sobre V dV dP até constante, tá certo? Por isso que a compressibilidade isotérmica, ela é igual a 2,21 vezes 10 a menos 6 ATM a menos 1, certo? Calcule a pressão que deve ser aplicada ao chumbo para que sua massa específica aumente de 0,10%, tá? O que é a massa específica, turma? A densidade, né? Então, se eu aumentar a pressão sobre o chumbo, para a densidade aumentar, para a densidade dele aumentar 10%, o que tem que acontecer com ele para essa densidade aumentar 10%? 0,10%. Diminuir o volume, né? Em 0,10%, né? Porque se eu aumentar a pressão, a massa dele não vai mudar, né? Densidade do sólido é massa sobre volume, né? Então, turma, isso significa que o meu ΔV sobre V é 0,10%, que é 0,0010, né? 0,10% é 0,010. Tudo bem? Então, o volume, para a densidade dele aumentar, na verdade aqui é menos, né? 0,010. Para que a densidade dele aumente 0,10%, o volume tem que diminuir 0,10%, não é isso? Então, a variação do volume, a razão da variação do volume em relação ao que era, né, vai ser menos 0,0010. Tudo bem? Se eu fizer essa aproximação bem aqui, turma, que é o meu... Eu posso dizer aqui, então, para poder resolver esse problema, eu vou fazer a seguinte aproximação, tá? Meu kT vai ser aproximadamente menos 1 sobre V, ΔV sobre ΔP, tá certo? Quem é o meu dVdP? dVdP porque a variação é infinitesimal, né? Mas nada, o D que a gente usa é porque é um delta pequenininho, né? E aí, se eu fizer essa aproximação, meu ΔV dV aqui deu 0,0010, então é um delta pequenininho, posso considerar. Então, eu vou usar essa aproximação aqui, tá certo? E aí, vai ficar como? Isso aqui, se eu reorganizar, vai ser menos ΔV sobre V vezes 1 sobre ΔP, que é a diferença de pressão que eu tenho que aplicar no chumbo, né? Tudo bem? Então, se eu substituir os valores que eu tenho, vai ficar 2,21 vezes 10 a menos 6, né? ATM a menos 1 é igual a menos 0,010, né? Vezes 1 sobre ΔP. Certo? Então, esse ΔP vai ser igual a... Vou fazer aqui 1 sobre, né? Na verdade, vai ser... 1 sobre não, vai ser 0,0010 dividido por 2,21 vezes 10 a menos 6, né? Dá 452,5 ATM. Quando fizer 1 sobre ATM a menos 1, vai dar ATM, né?
Tudo bem, turma? Todo mundo entendeu? Próximo. Provavelmente não. O que mais? Enquanto vocês pensam aí, então, eu vou fazer a chamada, tá? Aline, Amanda, Anne, Anthony, Arthur, Briner, Camila, Clara, Emanuel, Emerson, Emily, Fernanda Cristina, Fernanda Lima, Frederico, Giovana, Glauco, Tiago, Hugo, Ingrid Luiz, Ingrid Santiago, João Lucas, Júlia, Larissa, Laura, Lorena, Luíse, Marcos Luiz, Maria Clara, Mateus, Micaele, Milena, Pedro, Raquel, Robson, Samuel, Thales, Tamires. E aí, pessoal? Mais alguma? 31.
Questão 31. A preocupação sobre os efeitos prejudiciais dos clorofluorcarbonos sobre o ozônio estratosférico levou muita pesquisa sobre novos gases de refrigeração. Um deles é o 2,2-dicloro 1,1,1-trifluoretano, refrigerante 1,2,3. Younglove e McLinden publicaram um apanhado das propriedades termofísicas dessa substância, de onde se podem calcular algumas propriedades, tais como o coeficiente Joule-Thomson μ. Calcule μ a 1 bar e 50 graus Celsius, sabendo que dHdP-AT constante é menos 3,29 vezes 10 a 3 Joule por megapascal por mol, e que Cp molar é igual a 110 Joule por Kelvin por mol. Então, turma, como que eu calculo esse coeficiente de Joule-Thomson? Esse valor que foi dado aqui é o chamado coeficiente de Joule-Thomson isotérmico, né? Que é o dHdP-AT constante. Tá certo? De onde você obtém isso? A equação, quando eu expresso a entalpia como função de pressão e temperatura, eu obtenho isso aqui, ó. dH, como é função de pressão e temperatura, vai ser dHdP-AT constante dP mais dHdt-AP constante dt, certo? Aí, numa transformação isentálpica, que é uma transformação isentálpica, é que não tem variação de entalpia, né? Aí o dH é zero, não é isso? Então, quando o dH é zero, a gente tem isso aqui. dHdP-AT constante dP é igual a menos dHdt a o que? P constante dt, né? Certo? Só que dHdt a P constante é o Cp, tá certo? Então, meu dHdP AT constante dP é igual a menos Cp dt. Tudo bem? E aí, o coeficiente de Joule-Thomson, ele é o dT/dP/AH constante. Tá? Que eu obtenho fazendo isso aqui, ó. Se eu dividir todo mundo por dP/AH constante, o que é que vai ficar? Vai ficar dH/dP/AT constante é igual a menos Cp dT/dP/AH constante, certo? Esse cara aqui é o coeficiente de Joule-Thomson, tá? Então, eu dividi os dois lados por dP, certo? Então, esse aqui vai embora e aqui ficou dT/dP, certo? Dividir entre aspas, né? Derivei em relação a P. dP em relação a P dá 1, né? Opa. Então, turma, o que sobrou foi isso aqui, ó. O que sobrou foi que o meu μ, né? Que é esse cara aqui, ele vai ser igual a menos 1 sobre Cp dH dP AT constante, certo? E aí eu substituo, né? Como eu falei, esse dHdP-AT constante é o chamado coeficiente Joule-Thomson isotérmico, tá certo? Mas, professor, nessa questão você falou que por ser uma transformação isental, eu concluí isso, mas como você chegou nessa conclusão que era isental? Não, a definição de coeficiente Joule-Thomson é essa. Ah, tá, então é uma definição. Ah, tá, É. não falava que isso não foi. Então, no experimento, né, de Joule-Thomson, o que você faz é o seguinte: você
promove uma transformação isentálpica, mede a variação de temperatura e a variação de pressão. A razão entre elas vai te dar o coeficiente de Joule-Thomson, tá certo? E ele é que vai te dizer se uma substância, se um gás real, ele resfria quando se expande ou se ele aquece quando se expande, certo? Então aqui agora eu vou calcular o meu μ, né? Agora é só substituir. Então μ aqui vai ser igual a menos 1 sobre Cp, então 1 sobre 110, né? Vezes o dH, né? Que é dH dP a T constante, que é menos 3,29 vezes 10 a 3, né? Não vou colocar as unidades não, só no final, tá bom? Então, turma, aqui eu vou dividir, né? Vai ficar 3,29 vezes 10 a 3 dividido por 110, né? Que dá 29,91. Dá 29,91 o quê? Como é dT/dP, vai ficar simplesmente Kelvin por megapascal, tá? Tudo bem, pessoal? Então, o coeficiente de Joule-Thomson é isso, tá? Então, essa foi a letra A, né? Na letra B, ele pede o seguinte: calcule a variação de temperatura provocada pela expansão adiabática de 2 mols desse refrigerante de 1,5 a 0,5 bar a 50 graus Celsius. Então, de novo, a gente vai usar aquela aproximação, tá? Que a gente usou lá da compressibilidade isotérmica. Quem é o meu μ? Ele não é dt dPAH constante? Então, eu vou fazer a aproximação aqui para uma variação finita. Então, isso é aproximadamente ΔT sobre ΔP. Certo? Aí eu já calculei o meu μ, que era quanto? 29,9, né? Kelvin por megapascal. Isso aqui é igual ao ΔT, que é o que eu quero saber, e o ΔP, ele variou de 1,5 para 0,5, né? Bar. Não é isso? 1 bar é quantos megapascal? 1 bar são quantos pascal? 10 a 5, né? E 1 megapascal é quanto? 10 a 6, né? Então 1 bar é quantos megapascal? 0,1, né? Não é isso? Então, como a variação aqui foi de menos 1 bar, né? Que foi de 1,5 para 0,5. Então, aqui, turma, vai ficar menos 0,1 megapascal. Certo? Tudo bem? Então, esse meu ΔT vai ser igual a menos 2,99 Kelvin. Certo? Então, observe que, como o coeficiente de Joule-Thomson é positivo, né? Na expansão, o gás resfria, né? Diminui a pressão, diminui a temperatura. Então, uma queda de pressão de 1 bar provoca uma queda de temperatura de cerca de 3 Kelvin, ou 3 graus Celsius, né? Porque é um delta, né? Variação de 3 Kelvin é a mesma variação de 3 graus Celsius. Tudo bem, turma? Vocês entenderam? Mais alguma? 29? Reordene. Deixa eu copiar aqui, né?
Vamos lá. Reordene a equação de estado de Van der Waals igual a P igual a nRT sobre V menos NB menos N ao quadrado ou AV ao quadrado para ter T em função de P e V com N constante. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo, sou do Movimento Por Empresa e estou passando aqui para poder falar sobre a eleição do GR7 que está rolando. Não sei se vocês estão sabendo, mas a entidade representa todos os estudantes do ISEX e a gente está construindo a chapa também para poder, porque a gente acha que é uma ferramenta importante na luta do dia a dia. A nossa chapa é a chapa 2, chama Motiron. É o nome do Tupi-Guarani, que significa união de pessoas com um objetivo específico, né? Pessoas unidas para trabalhar com um objetivo específico. E a gente entende que esse momento é muito importante para a gente estar unido, para a gente trabalhar junto. Por exemplo, pelas questões locais, né? Que o DA tem uma responsabilidade, né? Representando os estudantes nos colegiados, nas câmaras. Faltar, por exemplo, a situação do ensino. Eu estou fazendo mestrado em Química atualmente, mas desde que eu estou na graduação, a gente já reclamava muito da situação do ensino, a dificuldade com o cálculo, com as matérias do ISEX. E, assim, o problema é a sua avaliação, o sistema de avaliação, os prazos. Então a gente tem que estar para ser melhor que isso, sabe? E a gente junta a aprendizagem consegue achar alternativa para isso. E o ideal é uma ferramenta para a gente fazer esse tipo de coisa. Fala da situação de opressão também. A falta, por exemplo, de professores negros, professores mulheres no ISEX. Fazer debates sobre mulheres, pessoas negras na ciência. Faltar também conversando, né, na construção da chapa, a gente pensou assim de fazer uma cartilha falando como lidar com uma situação de assédio, o que fazer, como agir, como se organizar para poder barrar isso. E assim, o ideal é uma ferramenta importante para poder acolher, para poder trabalhar a situação, né? E além disso também, nessa para fechar, falar também a situação em Minas Gerais. Porque assim, muitas das situações, por exemplo, a falta de iluminação dos prédios lá fora, a situação muito da internet que está rolando, tem muito a ver também com os cortes que a universidade vem sofrendo. Já vem de mais tempo, né? Mas identificando mais tempo no governo Bolsonaro, no governo fascista, enquanto corta da educação, aumenta o salário dos militares. Assim, que contradição é essa, né? Mas é uma contradição que assim, é muito clara, porque é um governo que é uma contradição que tem uma justificativa muito clara. Que é um governo que quer promover o golpe militar mesmo, que está tendo vangloriando a ditadura de 64. Um ditadura que perseguiu estudantes, matou pessoas, acabou com a democracia frágil que a gente tem. Então, o governo que quer que vanglorie isso tudo todo, é muito importante para ele, né? Ter mais de 7 mil militares lá no governo, aumentar o salário dessa galera para poder ter o apoio deles, né? Então, a gente precisa estar muito organizado, muito mobilizado no governo para poder barrar esses cortes, barrar esse governo Bolsonaro, barrar o fascismo, e no dia a dia fazendo mobilização, conversando com a galera, fazendo debates, e a gente consegue barrar isso realmente, construir uma alternativa assim, e pautar nos locais também, e ideal uma ferramenta para isso, né? Tanto nos locais quanto os mais amplos. E é isso que eu queria apresentar para vocês. A eleição vai ser dia 30, vai ficar o dia inteiro para poder votar, semana que vem. A gente vai ter atividades ao longo da semana, se quiser conhecer mais. Aí eu vou deixar a lista aqui. Quem quiser deixar o nome, o curso, o telefone, para poder ficar por dentro da chave, para participar também. E acho que é isso. Obrigado, professor. Bom, turma, então, na questão 29, que você tinha aqui reordene a equação de Van der Waals para ter T em função de P e V, tá certo? E aí calcular dP, dt, AV constante. Então, como que eu faço isso? Para ter T em função de P e V, eu vou isolar o T, tá certo?
Então, se eu tenho P igual a NRT sobre V menos NB menos AN ao quadrado sobre V ao quadrado, para isolar o T, o que eu vou fazer? Eu vou pegar NRT sobre V menos NB igual a P mais AN ao quadrado sobre V ao quadrado, certo? Então, para eu tirar o T aqui, vai ser o quê? Meu T vai ser 1 sobre NR, né? Vezes V menos NB, que multiplica P mais AN ao quadrado sobre V ao quadrado, certo? Aí, turma, o que eu vou fazer aqui? Se eu multiplicar o P, tá? Por exemplo, se eu tirar esse parêntese daqui, vai ficar da seguinte maneira. T é igual ao quê? P que multiplica V menos NB sobre NR mais AN ao quadrado sobre V ao quadrado vezes 1 sobre vezes V menos NB sobre NR, certo? Aí, pessoal, se eu for fazer o DT/dP, ó, DT/dP AV constante, esse primeiro termo, esse segundo termo aqui não tem nada com P, né? Então ele é zero. E a derivada aqui de P vezes essa constante aqui, porque eu estou considerando V constante, é simplesmente ela, né? Então essa derivada vai ser simplesmente V menos NB sobre NR. Certo? Então essa é a derivada. E ele quer que você mostre que isso é igual a 1 sobre dP dt AV constante, que é uma propriedade da derivada, né? dx dy é 1 sobre dy dx, tá? Então, se você fizer o dP dt AV constante, você pega a equação de Van der Waals direto, né? Quem vai ser o dP dt AV constante? Vamos lá. dP dt AV constante vai ser, ó, a equação é essa aqui, ó. De novo, o segundo termo não tem T, né? Então é zero. Então quem é essa derivada aqui em relação a T? Essa aqui é fácil demais, né? É NR sobre V menos NB, né? Que é o termo que multiplica T. E aí tá claro, né? Que essa derivada aqui é 1 sobre essa, né? É o inverso. Tudo bem, turma?